Sim. Mindfulness muda a vida? Muda alguma coisa? Sim. Traz alguma mudança? Vai mudar minha dor? Vai mudar a minha cabeça que não para de pensar? Vai deixar eu menos ansioso? Vai vai me tirar do buraco, né? O que que mindfulness vai fazer afinal? Eu diria que mindfulness pode tirar do buraco, né? Eu sou meio mindful xiita. Eu acho que a vida ela fica muito melhor e ela começa a ser vida de fato quando você começa a estar mais presente. Caso contrário, você é apenas um eco da sua criação, da época que você viveu, da sua condição social, cultural, econômica, etc. Então eu acredito, porque eu acredito que dá para achar paz mesmo estando no inferno. Eu acho que mindfulness age bem aqui. Mas ele não vai mudar a vida vai continuar sendo vida, né? Como eu falei, dor dói, chuva molha. Então, né, mindfulness não vai mudar nada na vida, mas vai mudar a sua vida vivida, eu diria isso, né? Mas é interessante essa fala, Marcelo, porque o que que é a nossa vida, né? Se não a forma que a gente percebe. Então, acho que é interessante também, né? Às vezes muda, sim, a nossa vida, porque, por exemplo, os estudos de dor, né? Não vai mudar exatamente a intensidade da dor, mas se muda a forma como a pessoa enxerga a dor, a percepção subjetiva dela é diferente. E a percepção subjetiva é tudo, né, também. Então ela tem dor, mas se ela percebe aquilo diferente, isso muda a dor, né? Então é muito relativo isso, né? Do quanto que muda ou não muda. Eu acho que todo sofrimento, na verdade, a gente está sempre interpretando o mundo. A gente não olha o mundo, a gente interpreta ele. E por a gente interpretar de uma maneira rígida, a gente deixa de ter escolha, né? Então você está fazendo isso o tempo todo, no trânsito, no cenário. Quando você vê alguém, você já cria uma avaliação inteira dessa pessoa em 16 segundos. Você já acha se a pessoa é boa ou ruim, né? Então esse automático ele pode ser muito danoso. Dentro no curso de Oxford, né, quando eles ensinam mindfulness para quem tem depressão, para não ter recaídas de episódios depressivos, tem um pequeno exercício que é uma prática curta, né, uma prática chamada 3 passos, que é para que a pessoa consiga colocar esse momento de presença na sua vida. Né? Então é uma prática bem simples. A pessoa checa como está o corpo, como está a mente, como está o coração, né? Como estão os sentimentos, sem querer mudar, mas sim como uma expressão dessa vida, desse momento agora. Talvez eu esteja triste, talvez minha mente esteja agitada, e olhar para isso. No segundo ponto, né, eu foco na respiração, nas sensações do ato de respirar. E fico ali um tempo. E depois eu amplio de novo para como eu estou me sentindo. O grande X dessa prática, né, o grande objetivo dessa prática, é a pessoa sair dessa mente ruminativa, né, que reage e parar para perceber um pouco o que está acontecendo. Né? Então, o professor Mark Williams fala assim: a prática dos 3 passos não vai mudar a vida, mas é como se alguém estivesse caminhando na chuva com um monte de sacolinhas de supermercado pesada, molhada, e de repente ela para debaixo de uma marquise. Né? Ela continua molhada, ela continua tendo que caminhar, mas ela para, respira, ajeita as sacolinhas na mão, né? Encontra forças dentro para continuar a caminhar, né? E muitas vezes isso é a vida, né? Algumas notícias, algumas falas, algumas dores. Se a gente puder parar, respirar, se conectar que não é o mundo que está contra você, é apenas o mundo sendo o que é o mundo. E o que eu posso fazer aqui? Né? Isso traz muita clareza, porque é totalmente o oposto de você ficar caminhando. Caramba, mas que droga, por que, que isso aconteceu? Essa chuva bem na hora, por que, que eu não saí antes? Porque eu sei que só vai te levar mais pro buraco. Né? Então, mindfulness tem a ver com ser mais zen? Acho que mindfulness não vai parar a chuva mesmo. Vai a gente tomar consciência do que está acontecendo dentro da gente diante da chuva, né. E às vezes, né, só um ponto importante, às vezes eu pegar e falar assim, cacete, eu tô com muita raiva. Que droga, sabe? E perceber isso. A raiva está em mim, sabe? Não é, não ter a culpa, tipo, eu não devia estar com raiva porque eu sou tô mindful. Não, a minha aprendizagem ela vai acontecer quando eu olho quem eu sou. Tem uma fala do Harari que eu considero um dos maiores pensadores da atualidade, o escritor do Sapiens, né? Inclusive a gente já falou dele hoje.
E ele fala sobre o processo de meditação dele. Ele fala: não, não é sobre se tornar melhor, não é para ir para algum lugar. É para perceber quem eu sou com precisão. Ao eu perceber quem eu sou com precisão, como eu reajo ao mundo, eu começo a ter mais autoconhecimento. Eu começo a perceber quem eu sou e como as coisas me afetam. Só assim eu posso mudar. Com a sinceridade, com a coragem de tocar a minha raiva, o meu medo, a minha solidão. Uou, estou me sentindo só. Não é fugir dela. Sim, não é sobre exatamente o conteúdo da sua vida, né, ou das suas experiências, mas é como a gente se relaciona com elas, né? É sobre processo e não sobre conteúdo, né? Não vai deixar de ter raiva, de ficar triste, de, de ter alegrias também, mas é a gente viver isso e saborear isso, essa natureza, né? E deixar de ser controlado por, né? Que eu acho que é o grande problema. Sim. Então, Controlado pela felicidade pode gerar muito sofrimento também, né? Quero felicidade, quero festa, quero isso. Então aqui eu tô sendo, né? E ser operado pela raiva, eu acho que isso é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Mas sim. Eu ia comentar sobre as camadas, já que a gente percorreu de mindfulness, né, ou da presença mesmo, uma das coisas, acho que a Vivian colocou que é uma habilidade universal, né, assim, de estar presente, de direcionar a nossa atenção para alguns aspectos. Outra coisa é a gente estar consciente, né, às vezes está consciente que está totalmente devaneando, e tudo bem, consciente que está totalmente com raiva, tudo bem. Consciente que cortou o dedo, e tudo bem, e reconhecer. Outra camada aí, que eu acho que a gente já adentrou, né, é que essa qualidade de presença, essa habilidade, esse exercício, ela começa a adentrar também na compreensão da natureza das coisas, da natureza do que é ser humano. Ah, o ser humano vive isso, sente isso. A natureza da vida, do dia, da noite, né. Então, tem algumas camadas que a gente vai se aprofundando. E uma das camadas que acho que a gente conversou aqui, é que não é se tornar alguém, eu coloquei a palavra zen no sentido, assim, de iluminado, alguém superior, ou alguém que não tem emoções ou reatividades, ou que alguém que não briga, alguém que não discute. Né, alguém que não bate o carro, não, é perceber e como o Marcelo bem disse, né, quem é você afinal? Qual que é a sua natureza? Qual que é a sua singularidade? O que que é ser sincero com você, na sua relação com você, na sua relação com essa pessoa, na sua relação com esse trabalho, com o trânsito? O Marcelo contou do trânsito, eu me lembrei que muitas vezes no trânsito, quando eu saía assim e pegava um trânsito, o meu pensamento ruminativo era: "Nossa, eu devia ter saído mais cedo. Não, eu devia ter saído mais cedo. Não, nunca mais vou sair nesse horário". Eu ficava ruminando assim: "Eu devia ter saído mais cedo", mas não tinha o que fazer, eu queria ir naquele horário e fui, né. Mas eu reconheci: "Nossa, olha como eu tô ruminando". Como que eu me relaciono com os meus pensamentos ruminativos? De às vezes de arrependimento: "Nossa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter". Nossa, essa é a natureza humana. Ah, tô reconhecendo. O que que acontece comigo quando eu faço isso? e é onde nasce a escolha, né, Sussuma? Ao ter a sinceridade, que é o que eu falo, né? Mindfulness fala da prática sincera, sentar com o que está do jeito que está enquanto estiver. Porque a sabedoria e o seu desenvolver só vai poder acontecer com essa sinceridade, essa coragem de tocar o que é o mundo e o que é você no mundo. Só assim vai nascer a escolha e a mudança, né? Quando eu pego e falo assim, oh, tal coisa me afeta. E me afeta muito, eu me perco aqui. O que eu posso fazer? Né? E saber que até conseguir aprender é um caminho longo. É um caminho longo. É um caminho, às vezes, da vida toda. Né? Mas eu estou consciente que eu preciso trilhar um caminho, pelo menos.
né? Que é totalmente diferente de como a gente consegue viver. Pessoal, eu acho que é bem legal a gente pegar e falar quais caminhos para se tornar mais mindful. Né? Eu começaria com a Ellen Langer, por exemplo. A Ellen Langer, ela fala, né, de você se tornar mais mindfulness, ela nem toca na questão da meditação. Ela fala de você mudar a maneira automática que você lida com o mundo, isso já traz muitos ganhos. E ela tem muitas pesquisas sobre isso. Né? Mudar o caminho que você faz de casa para o trabalho, sabe? Assistir um outro tipo de filme, mudar alguma coisa naquilo que você está acostumado a fazer de uma maneira, né, automática, uma aula e etc. E ela mostra vários ganhos, porque a gente sai dessa mente não presente. Né? Então ela fala exatamente. Aqui ela já fala vários ganhos, tanto psicológicos como avaliação do seu próprio trabalho. Né? Mas existem outros caminhos, né? E eu acho que vocês podem trazer aí também. Eu sinto que um exercício de presença, por exemplo, que são as pausas, né, a gente vai tá lançando aí, enfim, revisando um aplicativo, então, muita gente usa muitos aplicativos, né, para um exercício de pausa, de presença. Eu acho que é um exercício simples, às vezes nem tão fácil. Eu acho que tem um processo intencional, né? Todas as ferramentas que a gente vai usar, igual a Marcela trouxe ali da Ellen Lang, você falou das pausas, a própria meditação, né? Se a gente não é que tem que ser difícil, mas assim, tudo isso a gente precisa estar atento e consciente que é algo que você quer fazer, é intencional, porque como a mente já funciona no automático, é natural que a gente vai seguindo. Então, se eu quero quebrar esse automatismo, eu preciso me dedicar a escolher fazer isso, né? E lembrar que é um processo. Então, a própria prática de meditação. É natural que seja difícil eu colocar em prática todos os dias, né? Mas eu preciso ir aos poucos tentando incorporar aquilo na minha rotina se eu quero construir um novo hábito, né? Uma nova rotina. Então, as práticas de meditação, como o Marcelo falou, eu também acho que é a melhor maneira, assim, da gente poder se dedicar a isso. Mas às vezes a gente fica meio perdido, né, também. Então, é por isso que tem os programas, eles são graduais, eles são progressivos, né, para a gente ir aprendendo. Igual eu dei o exemplo lá do, do participante do meu grupo, né? Não é de uma hora para outra que ele seria capaz de olhar para esse zumbido e pronto, né? Primeiro a gente vai percebendo essa quebra de automatismo, depois a gente vai aprendendo a olhar também para aquilo que é mais difícil, que também está na nossa vida, né? Então eu acho que fazer esses programas também é uma forma muito útil, né, da gente aprender, porque você está em grupo, né? Você está compartilhando com as pessoas que também estão passando por aquele processo. Então, isso ajuda demais a reconhecer que o seu processo é o processo natural que todo mundo passa. Não tem jeito. Se a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente precisa de uma dedicação também. Eu sou não é porque a gente ensina o 8 semanas, mas eu acho que o 8 semanas ele promove uma estrutura que ajuda muito, ganha muito. Eu falo até para os meus alunos, porque eu comecei a meditar de uma maneira autodidata. E quando você pega um programa de 8 semanas, nossa, era como se a pessoa ela ganha 15 anos de eu treinando de maneira autodidata, sabe? Por causa de um direcionamento. Acho que é importante, né? O erro, o processo, a profundidade que você tem quando você entra em outros lugares, outros métodos e etc. Mas eu acho que facilita e clareia de uma maneira incrível. Então, eu sou muito a favor. Agora, uma outra coisa que eu falaria também, né? Existem atividades artísticas de movimento corporal que também são conhecidas como práticas, né, como promover a presença, né, um pilates, um yoga, um qigong, um tai chi, né, ou tocar um instrumento, ou eu falei tá, algumas práticas que são conhecidas, né, como milenares, mas às vezes um correr, né, um tentar se desenvolver, uma dança que traz uma consciência corporal de uma maneira incrível. O problema é que muitas vezes, sem um treino deliberado, a gente consegue fazer até coisas muito complexas de maneira automática, sabe? Então, por exemplo, o yoga, ele é feito para que você não caia no automatismo. Por isso, né, que os asanas vão se tornando cada vez mais difíceis, mais elaborados, né, que tem uma ideia por trás,
Mas uma vez, se você principalmente tiver facilidade, você vai conseguir plantar bananeira pensando na morte da bezerra. Eu acho que esse é o maior problema, né? Você vai conseguir correr uma maratona, de repente com a mente pensando em algum lugar. As atividades físicas, né, a, a, ou as artísticas, elas têm componentes para te trazer para o presente de tempos em tempos. Alguma dificuldade, alguma dor física, uma lesão, né, uma técnica muito elaborada. Mas se você tiver já um pequeno treino, vai potencializar isso. Vai potencializar isso. Né? Como a gente falou no nosso encontro sobre retiros, sabe, fazer um vipassana, fazer um seishin, participar de um processo monástico de qualquer maneira, um retiro, acho que são grandes caminhos, né? O Yogananda ele fala que todos os caminhos levam ao topo da montanha. A única pessoa que está perdendo tempo é aquela que fica rodeando a base da montanha falando que seu caminho está errado, né? Então acho que, mas faça mindfulness. Experimente, né, e teste por você mesmo, como a gente sempre gosta de convidar, né. Acho que outro momento a gente fala das origens e da popularização de mindfulness, né. Eu acho que é A gente pode falar das meditações também, né? Desse universo meditativo que é muito interessante, né? Uma meditação transcendental. Qual é a diferença de uma meditação de compaixão, de autocompaixão? Acho que talvez seja um bom encontro nosso para servir de guia, né? Um guia de aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Porque aquela frase que eu gosto muito, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, muitas vezes, quando eu conheço um modelo ou um olhar, eu tendo a não querer saber os outros, ou não querer pelo menos entender os outros. Então, acho que. Eu não lembro de ter visto nenhum vídeo até hoje de meditação comparada, vamos falar assim, sabe? Tipo, então talvez seja interessante. legal. Fica para os próximos capítulos então, para os próximos episódios, as visões críticas sobre mindfulness na sociedade também, dentro de contextos budistas e científicos, eu acho que é interessante a gente tocar nisso também depois. Legal. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, ajude ele a chegar em mais pessoas. Esse encontro, esse canal só pode existir por causa de vocês, então isso ajuda bastante a gente. Vocês sabem que depois que eu comecei a gravar esses vídeos, eu deliberadamente eu vou lá e curto quando eu gosto e sigo o canal, porque realmente faz a diferença, né, em quem está dedicando tempo e principalmente tentando ajudar, que eu acho que é o nosso caso. Obrigado, pessoal. Comenta aí o que que você acha de mindfulness. Falou, até! Obrigada, gente. Até mais.